Meditação Contemplativa, por Joel S. Goldsmith. O Círculo de Cristicidade. Será que existem muitas pessoas nos tempos modernos tão dedicadas à vida de Cristo que vivam num contato espiritual verdadeiro? É concebível que estudantes ou sinceros aspirantes no caminho espiritual se desenvolvam e aceitem a sério a hipótese de que eles, por eles mesmos, nada são e que Deus tudo é? Será possível aparecer um grupo de pessoas nesta terra que alcançou um nível de percepção em que sua vida é vivida pelo Espírito? Tal grupo estabeleceria um padrão para o mundo inteiro. Sempre houve indivíduos, aqui ou ali, que atingiram a cristicidade pela graça. Mas em nenhum período da história do mundo isso foi percebido e sustentado por um grupo, pois até este momento nenhum modo efetivo foi encontrado para transmitir a consciência do Cristo a um grande número, nenhum que, pelo menos, tenha funcionado. Jesus revelou isso aos 12 discípulos e deles apenas 3 ou 4 foram capazes de atingi-lo. Foi ensinado a vários alunos por Buda, mas apenas 2 deles entenderam, e dos discípulos de Lao Tse apenas 1 foi capaz de atingi-lo. Hoje a sabedoria antiga está voltando luz para a consciência humana. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Este ensinamento da unidade é o mais antigo segredo dos místicos, revelado em todos os tempos pelos grandes iluminados espirituais, que captaram essa visão de unicidade. Isto é o que nos torna capazes de nos unirmos nesta mesma percepção. Se eu estou no Pai e o Pai está em mim, então você está em mim e eu estou em você. E todos somos um no Pai, unidos numa só consciência. Apesar das diferentes formas de adoração e ensinamentos religiosos predominantes hoje em dia, homens e mulheres de qualquer crença deviam ser capazes de unir-se na sabedoria ancestral da unicidade. O ensino da unicidade é universal e não interfere de maneira alguma com nossa prática atual de adoração. Na realidade, não há nenhuma divisão entre o seu ensinamento e o meu. Há um Espírito, e este Espírito é Deus, permeando a consciência humana onde quer que a consciência humana seja receptiva. Este Espírito de Deus trabalha por intermédio de mim para a sua bênção e por intermédio de você para a minha bênção, já que somos um só em Cristo Jesus. O mundo fez grandes avanços em ensinamentos religiosos e metafísicos, desde os dias de Jesus, Buda e Lao Tse, mas muitos desses ensinamentos permaneceram mera especulação no reino do intelecto. Sempre há em algum lugar grupos conhecidos por seus frutos expressando ativamente e vivenciando realmente a vida de Cristo. No silêncio não devem falar sobre a verdade nem ensiná-la, mas vivenciá-la a fim de manifestar a presença e o poder de Deus. Enquanto estiverem em discórdia ou desarmonia, devem resistir à tentação de afirmar a verdade, mas em vez disso, voltar-se para dentro, onde o Cristo está estabelecido, e deixá-lo retificar os caminhos tortuosos. Ele e não eles serão a bênção. A resposta, a solução para todos os problemas é a percepção do Cristo. Iremos chamá-lo de Cristo ressuscitado. Quando enterrado na mente, não surgirá nem fará maravilhas, mas ressuscitado em nossa consciência, por meio da meditação e da comunhão, será um milagre eterno. Pode começar em nós, expressando-se na melhoria de nossa saúde, no suprimento e no ambiente, e também quando se torna desperto na nossa consciência, em nome daqueles que estão receptivos a Ele. Exercerá uma influência na experiência deles que, em seguida, irá tocando alguns aqui, alguns lá, e finalmente circundando todo o globo.
Toda pessoa que se preparou para despertar o Cristo pode se tornar parte integrante deste círculo de luz. Contudo, não é uma experiência possível a toda pessoa agora, assim como não é possível a todos ganharem uma licenciatura em engenharia ou direito sem o estudo necessário. Muitos daqueles que se interessam pelas coisas profundas do espírito gostariam de incluir seus familiares, seus amigos, como os companheiros de jornada. Isso nem sempre é possível. Com frequência, membros da própria família ou outros estreitamente ligados por laços de amizade, amor ou negócios são aqueles mais antagônicos à verdade. São o solo rochoso ou estéril a que se refere o mestre. Ninguém pode julgar ou saber quem está pronto para o desdobramento da alma, pois isso é algo entre cada um e seu Deus. Finalmente, todo joelho deve se dobrar, até que todos participarão em sua herança espiritual. O desenvolvimento espiritual deve começar sempre na pessoa, em sua consciência, na sua ou na minha. Tudo depende do grau de nossa percepção do Cristo, pois ele, quando percebido, ressuscitado, ativo em cada um, torne-se uma força poderosa no mundo inteiro. Em qualquer momento pode haver algum receptivo em algum hospital, prisão, campo de batalha, em qualquer cargo político, alguém em qualquer lugar do mundo clamando, abre aspas, ó Deus, podes me ajudar? Há um Deus para me ajudar? Fecha aspas. Onde, quando houver um clamor buscando a Deus, lá está o Cristo percebido em sua plenitude. Ninguém pode apreender totalmente o efeito do Cristo expandido ao mundo. Não há nenhuma forma de saber quantas pessoas foram curadas, mental, física ou moral, ou até mesmo financeiramente, pelo mero ato de ter buscado o desconhecido, tocando o Cristo liberado por você ou por mim em meditação. É por essa razão que sempre presto aos nossos alunos no Caminho Infinito para dedicar um período de meditação todos os dias apenas para Deus, não para si mesmos, para suas famílias, negócios, pacientes ou alunos, mas apenas para Deus. Em outras palavras, reservamos um período para a meditação em que vamos a Deus com mãos limpas. Pai, eu não busco nada. Venho a Ti por comunhão, simplesmente por amor, como iria para minha mãe, se ela estivesse disponível. Tu és o pai e a mãe do meu ser, fonte de minha vida, minha alma, meu espírito. Não venho te pedir nada, eu venho a Ti pela alegria de estar em comunhão contigo, para sentir a certeza de Tua mão na minha, do toque de Teu dedo no meu ombro, apenas para estar na Sua presença. A presença de Deus, quando é percebida e manifestada, é a salvação do mundo. O tempo passou para qualquer indivíduo estabelecer-se como o único representante do Espírito de Deus na Terra. Cada pessoa deve manifestar esse mesmo Espírito. Se este livro pode levar a experiência do Espírito do Senhor para alguns, então esses, por sua vez, serão capazes de ajudar outros a alcançarem esta mesma experiência. O Salvador é o Espírito do Senhor, não um homem ou mulher. O Salvador é o Espírito do Senhor e ele deve ser percebido individualmente por você e por mim. O máximo que um ensinamento espiritual pode fazer é conduzir o estudante à percepção de que, dentro dele, está o reino de Deus e inspirá-lo com o desejo de alcançá-lo. O máximo que um mestre espiritual pode fazer é ampliar a consciência daqueles que o buscam para que possam atingir a percepção do Espírito do Senhor. Mas o mestre, como Jesus Cristo,
não pode fazer isso pelo mundo inteiro, nem mesmo entre seus próprios discípulos. Só aos poucos que eram receptivos e abertos. Judas é um exemplo de alguém que não estava receptivo ao Cristo. Apenas os que estão famintos espiritualmente podem ser elevados por um professor espiritual, a fim de terem a experiência de Deus. Em todas as épocas, os místicos conseguiram abrir a consciência dos adeptos para a experiência do Espírito do Senhor. Em alguns casos, centenas a receberam por intermédio de seus mestres. Mas o mundo continuou seu caminho feliz à destruição, pois aqueles que atingiram esse elevado estado de consciência cultuaram mais o professor do que a prática de seus ensinamentos. Todos que por meio deste trabalho são tocados pelo Cristo deveriam se dedicar a ampliar a consciência de outros, da mesma forma como aconteceu com eles. Eles podem fazer isso sendo uma testemunha da atividade do Cristo em sua própria consciência, demonstrando ao mundo que todo aquele que tiver suficiente interesse e devoção poderá atingir a mesma experiência. Onde quer que haja uma consciência de Deus manifestada, ela será um instrumento para que Deus atue na consciência humana. A atividade do Cristo pode atuar por intermédio da minha consciência, alcançando e tocando a tua, iluminando-a, curando-a e alimentando-a. Da mesma forma, quando você está em sintonia com o infinito invisível em meditação, Cristo manifesta-se por meio da sua consciência, tocando a vida de outros, despertando sua consciência e trazendo o que o mundo chama de cura para seus negócios, para seus corpos. Sem intervenção humana, a atividade do Cristo flui onde quer que haja consciência humana aberta à graça de Deus. Virá o dia em que haverá um círculo de sabedoria espiritual ao redor de todo o globo, cujo tecido será formado por meio da consciência do Cristo percebido pelos professores e alunos. Quando este círculo estiver suficientemente desenvolvido, todos que buscam a luz espiritual serão capazes de alcançar e tocar a consciência do Cristo manifestado. Só por focar em alguém deste grupo de almas iluminadas, então o mundo será elevado não um por um, mas aos milhões. Quando essa consciência é liberada por meio da percepção individual em meditação e comunhão, ela já não sofre mais limitação nem no tempo e nem no espaço, e todos que a tocarem poderão atingi-la em alguma proporção. A iluminação dispersa todos os laços materiais e une os homens com as cadeias douradas do entendimento espiritual. Ela só reconhece a liderança de Cristo, desconhece qualquer ritual além do amor divino, impessoal e universal. Não tem outro culto que não a chama interior que fulgura eternamente no santuário do Espírito. Essa união é o estado livre de fraternidade espiritual. A única limitação é a disciplina da alma. Conhecemos, portanto, a liberdade sem licenciosidade. Somos um universo coeso, sem limites físicos. Um serviço a Deus sem cerimônia ou credo. O iluminado caminha sem medo, pela graça. Trecho do livro O Caminho Infinito, que foi a principal obra de Joel S. Goldsmith.